Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 20 de junho de 2025. A Ucrânia ataca bunkers russos com blindados de origem sueca. Os russos mentem e não ocuparam nenhum território na Ucrânia recentemente, como eles mesmos têm apregoado essas mentiras e tem órgãos de imprensa replicando essa mentira. Quero convidá-lo, inscreva-se no canal, você que não é inscrito, inscreva-se porque aqui você de fato vê a verdade. E também compartilhe com suas redes sociais e façam seus comentários. Eu peço a vocês que deem um like, é muito importante vocês que se gostarem do vídeo, é claro, não esqueçam de dar o like, isso faz com que o YouTube distribua para mais pessoas e assim mais pessoas possivelmente poderão se inscrever. Eu conto com vocês. Muito obrigado. Ataque a bunkers russos com veículos blindados suecos em Donetsk. Esses são veículos blindados da Suécia, fabricados, tecnologia sueca, que recentemente estão sendo usados em combate na Ucrânia, e combate a curta distância. Esses blindados, eles são blindados usados pelas tropas de assalto que transportam infantaria e são armados com metralhadora e canhão, né? Tem o piloto e tem o artilheiro que faz uso desse equipamento para atirar no inimigo. E vou citar aqui apenas um exemplo entre outros que aconteceram, né? Já usando esse equipamento sueco. O grupo de assalto, vou usar aqui, do 1º Batalhão da 38ª Brigada de Fuzileiros Navais da Rússia, eu recebi esse material, eu recebi outros, mas achei esse mais interessante para publicar. Esse grupo atacou a posição do exército russo de ocupação perto da vila de Nikolaevka, na região de Donetsk, onde os combates sempre são mais intensos, são em Donetsk. Os combatentes estavam se aproximando da área em um veículo blindado, no caso dos combatentes ucranianos, perdão, às vezes eu me esqueço de dizer, combatentes ucranianos, e nesse blindado é um de transporte de pessoal, e eles abriram fogo com as armas que eles tinham. Primeiro com as armas dos blindados, as quais eu já citei, e em seguida avançaram. Eles atacaram contra essa fortificação, essa casa-mata dos russos. Em seguida, eles chegaram próximos e do próprio blindado eles lançaram explosivos, né? Minas antitanque explosivas contra esse bunker que estava instalado numa trincheira. Então era trincheira e era protegido por um bunker feito de tijolos. Não informaram o material, mas eu imagino, de concreto, né? Então aí essas minas explodiram, né? Os invasores no bunker não chegaram nem a sair, foram destruídos. Os ocupantes ucranianos desceram rapidamente, vistoriaram o local, não tinha nenhum sobrevivente por causa do impacto desses explosivos que os ucranianos lançaram, e aí eles entraram novamente no blindado e retiraram-se do local sem sofrer nenhuma baixa. Foi esse ataque, esse uso do blindado, quando o blindado ainda estava se aproximando da posição russa, os russos atiraram contra eles, o blindado continuou avançando, eles não tinham nenhuma arma que conseguisse perfurar a blindagem desse veículo ucraniano, então não pararam o veículo e eles, na realidade, é que foram eliminados, tiveram muitas baixas nessa posição. E enquanto isso, eu quero agora, acho que é uma questão de esclarecimento, a gente tem falado muito, os russos conquistaram isso, conquistaram aquilo, avançaram mais lá em Dnipropetrovsk. Na realidade, os russos não ocuparam nenhum território. É importante que se faça justiça e se faça essa informação, porque estão apregoando uma série de vilas que eles tomaram esse ano e nada disso aconteceu, né? O exército russo avança no leste de Komar, enquanto alguns canais russos afirmam que o exército de Putin ocupou Novo Nikolaevka e Peredubovo e avançou a noroeste de Alexiivka, a sudoeste de Gorogovo e a oeste de Komar. Bom, nada disso aconteceu, né? Eles anunciaram uma situação também na fronteira na região de Dnipropetrovsk, que eles já estavam, e diversas vezes eles têm anunciado isso, né? E aí um dos correspondentes de guerra da Rússia
ele afirmou que entre Komar e Odradny, no entanto, há quem afirme que a situação é, na verdade, um pouco diferente. Entre 15 e 16 de junho, o exército de Putin conduziu operações militares na direção de Novopauliuka, já falei para vocês algumas operações nessa área, e perto de Kotliarovka, na área de Alexiivka, Novi Komar e Vesioloye. E um representante do grupo Khortytsia, que são unidades, é um corpo de exército Khortytsia na região de Vuhledar, e tem um representante que é um oficial superior, já até algumas vezes falei para vocês, que é o Major Viktor Tregubov. Ele afirma que as tropas russas estão tentando se mover em direção à região de Dnipropetrovsk na tentativa de atingir objetivos políticos. E ele também disse que tem um especialista militar ucraniano também, que é o Alexander Musienko. Ele afirmou que desde o verão de 2024, o exército de Putin foi encarregado de ocupar completamente toda a região de Donetsk. No entanto, esse objetivo existe ainda, eles não ocuparam nada, eles tinham que ocupar durante 2024. E essas cidades, que eu inclusive já li para vocês, essas localidades, algumas são vilas, né, a maioria é vilas, eles tinham também o objetivo de já ter tomado, e não aconteceu. A Ucrânia, inclusive, interrompeu a logística das forças armadas. É o contrário do que os russos diziam para o Putin. Ou ele sabia conscientemente, ninguém sabe. Eu não sei, na realidade, não tenho como avaliar isso, mas acho que eles estão mentindo para o ditador da Rússia, né? Que eles fazem essas notas lá das conquistas da Ucrânia, na Ucrânia agora esse ano, né? E nessas operações ofensivas em Pokrovsk, ali na província de Donetsk. Inclusive, o chefe da República Popular de Donetsk, né, que é um russo nomeado pelo ditador da Rússia, o Denis Pushilin, afirmou que o exército de Putin está se movendo em direção à região de Dnipropetrovsk para cercar a guarnição de Pokrovsk. Isso eles já diziam ano passado. No começo desse ano diziam também e continuam repetindo. Só que agora eles estão dizendo que já entramos em Dnipropetrovsk, mas nada disso aconteceu. Agora, isso pode ser... tem um desses canais, né, chamado Tempestade Z, da Rússia, que ele afirmou que as tropas russas continuam a enviar relatórios falsos aos seus superiores. Então, vamos dizer que eu acredite acho que parece que tem credibilidade, eles estão mandando relatórios falsos para o ditador da Rússia, para eles não se queimarem e ficarem numa boa. Né? Aparentemente não está vindo nenhuma auditoria ali na região para ver se eles avançaram ou não. E aí ele colocou no blog dele, o Tempestade Z, ele falou que ele está negando as alegações que as unidades da Brigada 114 de fuzileiros motorizados capturaram Alexiivka, por exemplo, e outros também. Então ele negou isso. E esse instrutor Z também observou que relatórios falsos frequentemente levam a perdas grandes e injustificadas de pessoal e equipamento. O comando militar russo teria prendido e demitido vários combatentes do Terceiro Exército também, né? Após relatos imprecisos de supostas ofensivas na área de Belogorovka e repetidos protestos da comunidade militar russa. As forças russas garantiram uma pequena posição na Dnipropetrovsk e alguns deles daí tentaram se justificar, que fica na Ucrânia, mas nada disso aconteceu. Pela primeira vez desde as primeiras semanas da guerra, em larga escala, a partir de 24 de fevereiro de 2022, o New York Times informou que eles tinham, inclusive daí repetiu, uma pequena posição em Dnipropetrovsk. Mas aí depois o The New York Times teve que desmentir isso também. Ele pegou uma informação falsa dessas da Rússia, alguém passou para ele, não sei em quem é o informante, acreditou na informação e isso não era verdade. Né? Aí 3 oficiais ucranianos estacionados na área também deram uma entrevista depois, na área que ele disse que os russos estavam, e ele acabou desmentindo, né? o próprio jornal. Um mapa do campo de batalha compilado pelo Instituto para o Estudo da Guerra indica que a Rússia reivindicou uma pequena faixa de território dentro de Dnipropetrovsk.
E eles simplesmente reivindicaram e os colocaram como foi tomado pela Rússia. Mas, na realidade, eles não tomaram nada, não tomaram nenhuma faixa e nenhuma vila, nenhum assentamento, né? Ao longo, nem perto de algumas linhas de árvores. Eles disseram isso ao New York Times, que parece que comprovou e voltou atrás na sua notícia anterior. Moscou tem tentado tomar mais vilas em Sumi, né? Está perdendo muita gente, não está conseguindo, os ataques são muito intensos lá, não sei se iguais a Pokrovsk, mas são muito intensos, né? E também na região de Donetsk, ali, para tentar chegar em Dnipropetrovsk. Agora, tentar chegar em Dnipropetrovsk para a Rússia ficou tão importante quanto tomar Pokrovsk, mas nenhum fato desses aconteceu. Na realidade, continua tudo como está. O combate é intenso, a situação é crítica, sem dúvida nenhuma, mas os russos não estão conseguindo ultrapassar as defesas, as barreiras, as barragens ucranianas. Obrigado a vocês que assistiram a este vídeo, conto com vocês. Inscrevam-se no canal, porque aqui você viu a verdade. Conto com você, inscrito no canal. Deem um like. Muito obrigado. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.